Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão a Deus por mais essa oportunidade que a nossa querida Casa de Emmanuel nos dá de darmos continuidade a esse estudo. Toda quinta-feira, às 7h30 da noite, estamos aqui reunidos, estudando agora o livro Pão Nosso. Acabamos o Caminho, Verdade e Vida, que foi iniciado lá no comecinho da pandemia, e terminamos no início desse ano, Caminho, Verdade e Vida. E dando continuidade ao Pão Nosso, vamos adentrar hoje ao capítulo 8, que a nossa irmã Ana Cláudia vai nos guiar pelo estudo da noite de hoje. E convido então a Ana para fazer a nossa prece de abertura também. Boa noite. Então, vamos fechar nossos olhos, nos concentrar e agradecer. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, a Emmanuel, nosso mentor da nossa casa, e a todos os falangeiros na seara do bem, que possam nos iluminar, nos instruir, nos auxiliar no estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos compartilhar aqui o texto. Né? Bom, Hoje nós vamos fazer o texto 8, né, o capítulo 8, do Pão Nosso, de Chico Xavier por Emmanuel. E o título é Ansiedade. Aí a gente vem aqui, né, Vitor? O Pão Nosso foi psicografado em 1950, né? Mas é tão atual, né, nos dias de hoje, como nós vemos doenças derivadas dessa ansiedade, né? Que lá em 1950 ele já tinha visão sobre isso, né? a gente achando que a ansiedade era só de agora, né? Pois é, a gente acha que a ansiedade é uma doença nova, né? Mas não, olha aí quanto tempo, né? Então, aqui no Pedro, 1 Pedro, versículo 5, capítulo 7, capítulo 5, versículo 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem de cuidado de vós. Aí eu peguei aqui a Bíblia e li um pouquinho sobre isso. Eu vou ler o texto, o capítulo 5, mas de 7 a 9, para a gente poder entender um pouquinho, né? Aí diz aqui: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, brandando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Quer dizer, todos nós vamos ter aflições, né? Nós temos que ter cuidado como nós vamos conduzir essas aflições e esses momentos, né? Então, agora eu vou falar alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer... Eu já posso ir para o texto. Eu só queria ressaltar o que você falou no início, né? Interessante como é que a ansiedade nos remete muito a esse mundo mais moderno que a gente tem hoje em dia, né? Que tudo é muito rápido, tudo é automático, então a gente acha que a ansiedade é uma coisa só do mundo moderno, mas não, né? A gente está falando aqui de Jesus, né? Do início das fundações do cristianismo já havia essa questão da ansiedade, porque a ansiedade sempre existiu, né? Essa ânsia do homem pelo futuro, e talvez antigamente fosse até pior no sentido da ignorância, né? No sentido da falta de informação, da falta de consciência das coisas, e que hoje, nós já 2000 anos depois do Cristo e mais com o advento do Kardec, temos muita informação
e para quem realmente se dedica, estuda e se aprofunda, ajuda muito a equilibrar, né? Ajuda muito a gente entender, compreender, ter mais leveza nas coisas e automaticamente, como essa frase diz, lançar as nossas ansiedades para a mão do Cristo, para a mão da espiritualidade, tendo essa fé que agora é até mais fácil de ter porque ela se tornou raciocinada. Então ela não depende mais só de uma crença, e sim já existe base para a gente acreditar de forma consciente, de forma racional. Então, eu acho até que, de certa forma, a modernidade, para quem, né, não para todos, mas para quem se dedica, para quem estuda, para quem procura a informação, ela até, na verdade, hoje é um instrumento de minimizar as ansiedades. O problema é que o homem, na sua ignorância, usa as ferramentas que a espiritualidade nos disponibiliza, que são neutras, para o mal. E aí pega toda essa internet, toda essa tecnologia e começa a usar para o mal, sem usar para o seu verdadeiro intuito de difundir a informação e de buscar informações úteis. E aí entra nessa paranoia que acaba fazendo com que a ansiedade pareça hoje pior do que era antigamente. Mas não, você vê que antigamente os homens eram bem ansiosos e sem possibilidade de buscar essa informação que nós temos hoje. Né? E hoje há até mais síndromes, Vitor. Hoje existe mais síndromes. Síndrome disso, síndrome daquilo, que não tinha uns 40 anos atrás, não tinha nada disso, não. E a classificação das crianças também, especial disso, especial daquilo. Eu fico arrepiada quando eu escuto isso. Estão taxando as crianças, sabe? Autista de não sei o quê. Olha, a criança deixa de ser Paulinho, Máriozinho, vira autista e não sei mais o quê. Eu fico horrorizada de ver. Horrorizada. A mãe chega, meu filho é especial, e aí começa a dizer que ele é especial, todo mundo diz que a criança é especial. Você está entendendo? É uma loucura, uma loucura. E o que eu vejo também? Essas crianças ditas especiais, quando antigamente eram, não diziam esse nome, elas tinham algumas dificuldades. Com o tempo elas resolvem, mas se você começar a taxar de especial, ela não vai sair disso tão cedo, entendeu? Eu estou agora atendendo uma mãe que tem uma criança assim, ela agora já não está mais dizendo que o menino é especial. Garota inteligente para chuchu, entendeu? Está dando problema na escola, mas é inteligente. Agora, a escola não descobriu uma coisa, se parar de chamar ele de especial e começar a botar ele sentado, olhar olho no olho, conversar como você conversa com adulto, ele reage lindamente. Olha só. Né? Negócio complicado, muito difícil. Tem que tratar como igual, né? Como? Tem que tratar como igual. Isso, Não tá isso, assim, você é especial. Não. É um ser humano igual a qualquer outro. isso. Com características dele, como você tem, o outro tem, acabou. Não, é especial. Aí na turma, separa os especiais. Olha, é de enlouquecer. Eu estou com um caso assim. A mãe já compreendeu, então está trabalhando melhor com ele, mas a escola está fechada. Aí manda que ele só tenha aula até metade do tempo, porque ele é especial, porque ele faz um pouco de bagunça e tal. Você está entendendo? Um negócio louco. Desafios do mundo moderno. Estamos, ao mesmo tempo que a gente evolui, mas como eu falei, né, a gente evolui Vai nos para trás. conhecimentos, mas o Vai. ser humano pega esses conhecimentos e distorce, né? Mas Isso. faz Aí parte da aprendizagem. Né? sim, mas a criança fica prejudicada, coitada. É isso que eu fico me preocupo. O adulto, tudo bem, mas já está grandinho, mas é a criança, né? Bom,
Responsabilidade dos pais também de procurarem se instruir sobre o assunto e não entrar em certas loucuras, né? É complicado. Como eu falei, são os desafios. Nós estamos sendo colocados nesses desafios e precisamos exatamente não ficar esperando que essa solução vai vir dos outros, né? Que a gente busque conhecimento e vale para a doutrina espírita como um todo também, porque a gente sabe que muitas vezes a doutrina tem essa dificuldade de ter adeptos justo porque a doutrina espírita não prega milagres, né? Não prega exatamente essa questão do esforço, da busca e da dedicação para que cada um consiga atingir melhores resultados, melhores evoluções. Não vai cair do céu. Podemos seguir? Podemos, amigo. Vamos continuar. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta. Está um pouquinho baixo, sim. Então, vou repetir, tá? Repete. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo útil da terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Aí eu coloquei aqui. Quando falamos de crimes, pensamos somente nos crimes julgados pela lei dos homens. Mas existem crimes conscienciais, crimes contra a lei divina e contra nós mesmos. Podemos entender, quando lemos armam muitos crimes, também como doenças causadas devido ao estado de espírito, de inquietude, medo e angústias. Como o texto diz, nada de útil pode ser tirado de momento de precipitação. Quando nos precipitamos, estamos jogando contra. Aí eu busquei aqui o significado da palavra probabilidade, que é uma palavra que a gente quase não vê, né? Assim, no nosso dia a dia. Aí, dentre todas as que eu vi, né, que tem vários significados, a probabilidade subjetiva, que é a medida da crença de uma pessoa individual de que um evento ocorrerá. Quer dizer, ainda não aconteceu, nada leva a dizer que vai acontecer, mas as pessoas já supõem, né? A gente já cria na nossa mente, no nosso subconsciente, que já aconteceu, que se acontecer vai ser assim, vai ser dessa forma, vai causar esse ou aquele dano, né? Porque nós já criamos na nossa consciência essa ansiedade, né? Essa probabilidade de acontecer o que ainda nem aconteceu. E é isso. Alguém quer falar? Nós sofremos por antecipação, né? A gente antecipa algo que vai acontecer, um sofrimento, um aborrecimento. Meu pai sempre me dizia, você tem que esperar acontecer. Ele falava, você é muito ansioso, você já imagina, já acha que vai acontecer, espera acontecer. A nossa imaginação é fértil, né? E eu aprendi assim, meu pai tanto falou que eu parei, vou esperar acontecer para ver o que acontece. Fez muito bem. Fica queimando fósforo à toa. Né? Nada a ver. Né? É super comum que isso aconteça, né, na nossa vida. Muitas vezes a gente vive ou no passado, lamentando o que não fez ou o que fez de errado, ou no futuro esperando algo que nem se sabe se vai acontecer. A gente não sabe nem se a gente está vivo amanhã, então a gente fica às vezes quer dizer, sabemos que estaremos vivos porque o espírito é imortal, mas não sabemos se estaremos encarnados, né? E se ainda teremos as obrigações e as ansiedades que tanto tiram o nosso sono, podem, num piscar de olho, simplesmente sair de nossas mãos, né? Então, é preciso que a gente, sim, essa recomendação
de Emmanuel não é para que a gente seja irresponsável, para que a gente não pense no futuro, para que a gente não planeje nada, mas é para que a gente não fique preso nesse planejamento, preso nessa ansiedade que não faz com que a coisa aconteça, né? É preciso que a gente faça, que a gente haja no presente para que o futuro aconteça. Então a gente fica ansioso por algo que provavelmente nunca vai acontecer, porque você não fez nada, então não vai acontecer nada. Então é preciso realmente a gente tirar esse foco do futuro e focar mais no presente. Pode continuar, amigo. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições da paciência da natureza, em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefas santificantes, mas por desesperado, sem remissão. Aí eu coloquei aqui. A precipitação nos destrói. Em contraposição, devemos lembrar das leis da natureza. Eu li um texto que dizia: a natureza é uma mestra exemplar. Sua lição de serviço desinteressado, paciência, perseverança a faz presente todo dia. Acontece que pensamos ser um ser à parte. Esquecemos que somos parte integrante da natureza. Pela lei de progresso, já passamos por vários estágios. É isso. Mais alguém? Então, perfeito, né? Realmente a natureza nos brinda com muitos e muitos exemplos, né? Uma árvore que nasce lá da sementinha pequenininha e vira um jequitibá gigantesco. Quantos, né, séculos demoram para isso acontecer? E toda a formação do nosso planeta, né? Diferente da maioria das religiões, o espiritismo ele converge com a ciência no sentido de que a Terra tem bilhões de anos. Então, olha só, né? Bilhões de anos foram necessários para que a Terra chegasse no ponto necessário para ter ali todos os recursos na medida certa, na temperatura certa, na quantidade certa, para abrigar a vida humana, né? Então, olha a paciência, a certeza da natureza em trabalhar. Então, você vê que e nós sabemos da participação do Cristo nessa construção do orbe. Então, você vê como os espíritos já puros, eles estão plenamente integrados com essa paciência, com essa consciência, porque eles já estão com a consciência ligada à consciência de Deus de forma perfeita. Então, eles entendem com perfeição as necessidades do tempo, tudo tem seu tempo certo, na hora certa para acontecer, se desenvolver. Então, não existe ansiedade quando você confia, quando você conhece, né? Se você conhece, se você entende a regra, entende as leis, compreende que aquele tempo é necessário, não existe ansiedade, porque você já conhece, você já sabe o que vai acontecer, você já compreende que 2 mais 2 é igual a 4, você já sabe, então você sabe qual é o resultado dentro daquele tempo se você fizer do jeito certo. Acabou a ansiedade. Para quem conhece, para quem estuda e para quem compreende. E é por isso que os espíritos puros certamente não sofrem de ansiedade, porque eles têm pleno conhecimento dessa ciência universal, né? Do tempo necessário para que as coisas aconteçam. Inclusive a nossa evolução. Não pense que Jesus está ansioso pela nossa para que nós cheguemos na pureza. Não. Ele aguarda pacientemente dentro das leis divinas. Ele sabe exatamente o tempo e as necessidades que cada um de nós, as experiências que cada um de nós vai necessitar passar até alcançarmos a nossa perfeição. Então, não existe ansiedade para quem estuda, para quem procura evoluir. Então, acho que esse é o grande ensinamento. Nós precisamos refletir sobre isso.
Por que estamos, então, tão ansiosos? Por que perdemos o nosso sono, perdemos a nossa paciência, perdemos a nossa paz com tanta facilidade? Por causa da ignorância, por causa da nossa falta de compreensão das coisas do universo, do mundo, do espírito, tudo isso. Então, quanto mais a gente se aprofundar no estudo da doutrina, quanto mais a gente se aprofundar na ciência, nos estudos das leis da natureza, mais a gente vai ficar tranquilo, porque a gente vai saber que aquilo tem um tempo X, que vai acontecer no tempo Y, inclusive as coisas da vida mesmo, né? As nossas coisas materiais, né? Financeiras, tudo isso, às vezes, você vê que tem muita gente agoniada, ansiosa. Por quê? Porque sai fazendo as coisas sem estudar antes, sem procurar saber, sem procurar entender as regras, sem procurar ter o conhecimento necessário para entrar num certo negócio, numa certa atividade. E aí pronto. Aí acontecem os problemas, acontecem as coisas que já seriam normais e previstas para quem tem conhecimento do assunto, mas para quem não tem, se torna uma agonia, né? Se torna ansiedade. Então, é preciso que a gente desperte essa consciência do estudo, do conhecimento em cada passo que a gente dá na vida. Mas lembrando, né? Não é para ficar parado e também achando, então não vou fazer nada, porque eu não sei nada. Não. Se você tem consciência da sua ignorância, busque o conhecimento. Não fique parado. Vá, corra atrás das fontes. E hoje, como eu falei, gente, hoje com a internet, o meu filho de 9, 8 anos, ele tá lá se virando. Eu emprestei para ele um laptop antigo que eu tinha aqui, ele só sabia mexer com um celular, né? Ele não sabia mexer direito com o computador, tá lá. Ele mesmo não precisei ensinar quase nada. Ele entrou no YouTube, buscou lá o vídeo do rapaz ensinando a fazer isso, fazer aquilo. Então, gente, o conhecimento hoje em dia está muito fácil. Qualquer criança tem conhecimento que quase infinito. Só que, né, cabe a nós fazer a escolha sábia, né? Fazer que tipo de conteúdo, que tipo de conhecimento que a gente está buscando, né? A gente está só perdendo tempo assistindo futilidades, ou até pior, assistindo coisas ruins, né? Violência, coisas que deixam a nossa mente ainda mais perturbada, ou estamos buscando conhecer, aprender e aí desenvolver atividades humanas e espirituais dentro desse conhecimento que automaticamente vão trazer resultados do nosso conhecimento, resultados esperados, resultados passíveis que não vão nos causar tanta dor, tanto transtorno e tanta confusão. Meu amigo do canal Estudar Kardec, você ficou escondidinho aí, mas pode a qualquer momento, se você quiser abrir o microfone para fazer seus comentários, serão bem-vindos, tá bom? Mais alguém que queira fazer algum comentário? Senão a linha pode seguir em frente. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar com acentuado valor os próprios patrimônios. Aí eu coloquei aqui. O espírito é eterno e também é gradual o nosso aprendizado, trabalhando para modificar os nossos hábitos e valores, contribuindo e construindo uma conduta condizente com as leis divinas. Aí eu botei aqui as leis da natureza, né? São elas as leis de adoração, de trabalho, de reprodução, de conservação, de destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade. E aí o grande marco, né, que é o fora da caridade não há salvação, na certeza de que Deus está sempre ampara seus filhos, né? Então, por mais que a gente esteja ansioso ou passando por um momento que a gente acha que não vai funcionar, não vai dar certo,
A gente tem que ter certeza de que Deus está conosco. É isso. Mais alguém falar? Quer comentar? Bem, eu gostei dessa palavra aqui no final, patrimônios próprios, né? Ele manda que a gente deve vigiar sobre os patrimônios próprios, né? A sabedoria lhe podem oferecer e saberia vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios. O que são os patrimônios próprios, né? Será que os patrimônios próprios são a nossa casa, o nosso carro, nossa família, nosso, sei lá, nossa conta bancária? Não, né? Não são. Nem a nossa família é patrimônio próprio, porque tudo que a gente tem nessa vida enquanto encarnados é empréstimo de Deus, inclusive nossos filhos, nossa esposa, tudo é emprestado, tudo é passageiro para que a gente trabalhe, desenvolva e adquira o nosso patrimônio próprio. Aí sim, são ferramentas para que a gente adquira o patrimônio próprio. E o que é o patrimônio próprio? É o patrimônio moral. É o patrimônio moral e intelectual. São as duas asas do espírito. Porque esse é o único que a gente leva para a vida espiritual e traz de volta quando reencarna. É o tanto que a gente evoluiu moralmente e o conhecimento adquirido intelectual. Então, no momento que a gente sabe disso, automaticamente você já pode, a partir daí, viver uma vida mais tranquila. Porque você não precisa se preocupar em passar uma vida adquirindo bens materiais, acumulando bens materiais que vão exatamente tirar o seu sono, vão te deixar ansiosos. Você vai viver uma vida preocupado se você vai perder, se vão te tirar, se você vai ser roubado, se o governo vai fazer isso, vai fazer aquilo. E quando o bem que a gente precisa realmente se preocupar são os bens internos. É exatamente o intelecto e a moral que ninguém vai te tirar. Nem te matando. Pode fazer o que quiser que não vão tirar. E se você tem plena consciência disso, nada mais te tira a paz. Você sabe que pode acontecer o que for, porque você está vivendo uma vida focando no patrimônio verdadeiro. Então, se você hoje tem dinheiro, mas você investe esse dinheiro em quê? Você investe em mais patrimônio material ou você investe em conhecimento, investe em trabalhos voluntários que vão desenvolver sua moral, ou em trabalhos intelectuais, né, que vão desenvolver o seu intelecto? Fazendo isso com equilíbrio, porque a gente sabe que a asa, para que a gente também evolua com, com paz de espírito, é preciso que essas duas asas cresçam juntas. Né? Então, também, né, é importante que a gente invista o nosso dinheiro nas duas coisas, em bens intelectuais e bens morais de forma equilibrada, equilibrando o nosso tempo, equilibrando nossos recursos, para que as duas asas se desenvolvam juntas. E a gente pode, e aí eu te garanto que você vai viver uma vida muito menos ansioso, na certeza de que todo o dinheiro que você está investindo, todo o tempo que você está investindo, é um patrimônio inalienável, que não se perde, que pode acontecer o que for, que as traças não corroem, como diz também a passagem da Bíblia. O tempo não vai corroer, né, já que o espírito é imortal, é infinito. E pronto, e aí cadê a ansiedade? Ah, mas roubaram meu dinheiro, tiraram meu dinheiro. Ah, mas o meu conhecimento está aqui, ninguém tira. A minha moral, né? Eu sei, podem fazer o que quiser comigo, que eu vou desencarnar, se for o caso, com a consciência tranquila de que, né, fugiu da minha alçada. É problema do outro que não está desenvolvendo a sua parte moral. E tudo isso nos deixa mais sereno diante das provações da encarnação. Né? Você vê que realmente a gente fugir da ignorância é o melhor remédio. O patrimônio próprio, ele está ao alcance de todos. O patrimônio material não está, mas o próprio está. O pobre pode aprender as sessões, todo mundo pode frequentar uma casa espírita. Você não tem que pagar para entrar na casa. Não, vai lá, assiste, aprende, né? Atual também, né? Porque aí na maioria das casas espíritas tem livrarias gratuitas. É só querer, né? É só querer. Tem.
Você vê que não E- tem realmente essa questão do ter o dinheiro para fazer alguma coisa. Não, não. Não. Basta querer. Muito bom. Você vê, às vezes, pessoas pobres, pobres, mas com um patrimônio próprio maravilhoso, com um crescimento interior belíssimo. Eu conheci várias pessoas assim, que botam no chinelo muita gente aí de dinheiro, que no chinelo nesse sentido, né? São muito mais evoluídas espiritualmente, mas muito mais. A gente conhece no nosso trabalho com moradores de rua, alguns Ih, moradores de rua que não, apresentam uma oh, paz de espírito que eu ih, já vi em muito ciclo de gente rica que só fica em paz à base de remédio. Só é, consegue dormir à base de remédio. E o morador de rua está lá ih, tranquilão, na maior paz de espírito. Então, realmente, a gente temos que ver o que estamos fazendo, né? Com a nossa paz. Porque, como eu falei, ao mesmo tempo esse conhecimento difundido ele pode trazer paz, mas se usado da maneira imprevidente, vai nos trazer, como a Doroteia falou, doenças, problemas psicológicos que talvez até antes não existiam e que agora existem, mas pelo mau uso, né? Pelo uso inadequado das ferramentas que são neutras para o nosso desenvolvimento. Vamos lá, Aninha. Indubitável que as passagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes de nossas atitudes inadequadas, na alegria ou na dor. Contudo, representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. Aí eu coloquei aqui. Por vezes, vamos nos encontrar em situações adversas, ainda muito imperfeitos, ansiando pelo imediatismo, mas não podemos nos deixar levar pelas facilidades do mundo. Aí eu vi aqui na lei de trabalho, no livro dos Espíritos, nas questões 675, 676 e 677. Eu vou ler só uns trechinhos, tá? Da que eu tirei aqui. A 675, a pergunta é: por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. A pergunta 676. Por que o trabalho se impõe ao homem? A resposta dos espíritos. Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Aí na 677, a pergunta é: por que provê a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? A resposta. Eu vou pegar só uns trechinhos, tá? Porque é grande. Tudo em a natureza trabalha. Se limita a cuidarem da própria conservação. Daí vem que o trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o do homem visa duplo fim, a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Alguém quer falar alguma coisa? Se ninguém fala, eu falo. Então, eu achei interessante esse parágrafo, né, que ele fala exatamente da nossa ansiedade diante das alegrias e da dor, né? Geralmente a gente pede a Deus que coisas aconteçam, né, que vão nos deixar felizes. Por exemplo, eu queria ganhar na loteria,
Ah, eu queria fazer uma viagem tal para o lugar tal. Ah, eu queria ter o carro tal. Eu queria ter o celular tal. Muitas vezes a gente está sempre, né, nessa rogativa, desejando essas coisas que vão nos trazer alegrias, entre aspas. Mas mal sabe a gente que, né, como no próprio texto diz, Deus nos dá sempre, como a Ana falou, a natureza nos dá tudo que a gente necessita, mas não o que a gente quer, porque Deus sabe o que a gente precisa. E muitas vezes o que a gente quer vai nos prejudicar, vai nos, na verdade, vai nos desviar do verdadeiro caminho da evolução. Muitas vezes esses bens materiais que a gente fica desejando são bens que vão tirar o nosso foco, vão tirar a nossa atenção e vão nos desviar do caminho. E muitas vezes, aí eu sempre dou esse conselho para as pessoas: cuidado com o que você pede, porque muitas vezes Deus atende. Atende literalmente. Ele te dá exatamente o que você quer, mas para que você aprenda que você está pedindo errado, para que você sofra as consequências daquela situação e aí você perceba, poxa, é melhor eu prestar mais atenção no que eu estou pedindo, é melhor eu pedir com mais sabedoria. Eu posso falar porque isso já aconteceu na minha vida. Já houve casos que eu lembro de eu pedir com muita vontade e não é que aconteceu, mas depois a desgraça foi grande. E, e graças a Deus que eu estou vivo para contar e tive a consciência de perceber, né? De caramba, não é que acontece, não é que a gente pede e consegue, só que olha a consequência, né? Olha, tipo assim, olha o que pode acontecer. E aí você tem que aprender, então, a pedir com mais sabedoria, né? Pedir com mais consciência, como a gente falou no parágrafo anterior, pedir pensando realmente no patrimônio próprio, né? No patrimônio que a gente Exatamente. Isso vai também desenvolver. acho, também E a acho. dor é a mesma coisa, que aí esse era o lado da alegria, mas a dor é igual, porque muitas vezes a gente está doente, está sentindo uma dor, está com um filho doente, está com um parente, né, doente, e aí a gente fica, desejo que o meu parente melhore, que ele se cure, que ele se... Só que a gente não tem acesso à programação espiritual daquele irmão. Muitas vezes aquela doença, muitas vezes não, certamente, né, porque a gente que acredita e que tem a fé na providência divina, é o que ele está precisando passar para desenvolver a consciência, para desenvolver os ensinamentos. É aquela doença que vai fazer ele lá na frente não errar de novo, não cometer um erro ainda mais grave. Coisa que se a gente pudesse enxergar, se você pudesse olhar para o seu filho doente na cama e enxergar assim a consequência, tipo, se tivesse tipo como se fosse um computadorzinho, mas se o seu filho ficar curado agora, aí você já visse lá na frente a desgraça que ia acontecer graças a ele não ter aprendido com tempo suficiente naquela doença, duvido que você ia pedir, né? Você ia falar, não, deixa doente. Deixa ficar mais um pouquinho porque ele precisa. Mas é que a gente não enxerga, a gente não tem essa Não, noção exata. não, Mas a gente sabe que nada é à toa. Então, tipo assim, não é também para você pedir para que a pessoa que você ama continue doente. Mas não. peça exatamente que aquela pessoa aprenda o mais rápido possível, que ela desenvolva o conhecimento, a moral, as necessidades espirituais que ela precisa com aquela doença o mais rápido possível, para que ela possa sim se curar, mas se curar do jeito certo, do jeito que vai trazer no tempo certo, como a gente falou lá no início, que vai desenvolver a moral suficiente para que lá na frente ela não venha sofrer ainda mais porque não aprendeu o suficiente no tempo certo que a doença de repente teria que durar para despertar aquela consciência, né? Então é isso, tanto na alegria como na dor, a gente precisa depurar a nossa consciência na hora de pedir para pedir com sabedoria. Uma coisa que eu acho muito importante é pedir forças para lidar com as situações difíceis, porque aí você não está fazendo a situação mais fácil, não está pedindo, e ao mesmo tempo está pedindo para se fortalecer, para resolver, conseguir lidar com aquilo. Eu acho bem melhor isso, que aí você deixa a coisa ser o que ela vai ser. Eu acho melhor.
Eu acho que é muito mais confortante. Para mim, pelo menos, é. Porque tem um problema que você não consegue resolver, que você sofre, não é brincadeira, não. Não é uma coisa simples. Então, a gente ter força e paciência para lidar com aquilo. Acho muito importante isso. Em vez de dizer para pagar, para tirar, não acho. É me fortalecer, sim, melhor. Né? Esse é um exemplo prático de como pedir com sabedoria diante das dores. Porque nós sabemos que a gente não veio para cá para curtir, não foi para isso que a gente veio. Claro que tem a hora da curtição, tem os amigos, tem as coisas boas, mas a gente não veio para isso especificamente, claro que não. E nem para sofrer também, indefinidamente, Também né? não, também não, também não. É para aprender e Pra, desenvolver. isso, para se fortalecer diante das dificuldades que surgem. Eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar mesmo, né? Até Trabalhar. porque a gente só vai parar de sofrer quando a gente aprender. Isso, Porque como eu falei, a lição mal aprendida vai se repetir lá na frente, talvez de uma forma pior. exatamente. Eu não sei se eu contei, se eu já contei esse caso, me falem para parar, para não perder tempo. De uma pessoa que perdeu uma filha, era uma senhora que trabalhava num abrigo de senhoras idosas. Ela perdeu uma filha de câncer aos 48 anos. É pauleira, é uma coisa muito pesada. Perder um filho, né? E uma doença dessa, com a idade já, e a mãe bem mais velha do que ela. A mãe ficou uma semana, quando a pessoa desencarnou, ficou. De repente, acendeu uma lâmpada. Foi lá para o abrigo das velhinhas dela. Melhorou muito. Porque colocou outros filhos no lugar. Olha só. Lógico que ela nunca vai esquecer essa filha. Lógico que ela sempre vai lembrar dessa filha com tristeza, assim. Mas ela trabalhou. Botou outros que eram as abandonadas, eram, né? As velhinhas abandonadas. Acabou, melhorou muito. Botou a mão na massa, né? Isso, A lei do trabalho, Vamos. que a Ana recitou todas as leis, é a lei do trabalho. Se a gente aplicar as leis divinas, está tudo resolvido. Isso. Porque elas são perfeitas. Elas são... Vamos lá então, Aninha. Vamos em frente. A ansiedade tentará a ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Então, eu vou ler aqui, eu peguei um pedacinho do texto do livro da Joana de Ângeles, Conflitos Existenciais, psicografado por Divaldo, que diz assim, o texto é Desdobramento dos fenômenos ansiosos. A ausência de serenidade para enfrentar os desafios da existência faz com que o comportamento do indivíduo se torne doentio, cheios de expectativa, normalmente perturbadoras, gerando incapacidade de ação equilibrada e de desenvolvimento dos valores éticos morais corretos. Quando nos deixamos levar pela ansiedade, podemos nos causar diversas doenças, como síndrome do pânico, fobias, depressão. E Emmanuel nos diz que na depressão existe perda vital no organismo num processo de desvitalização que interfere na divisão celular, ocasionando tantas outras doenças. Mas o que a gente não pode deixar, como fala aqui, da receita de Pedro, né? De colocar todas essas nossas ânsias, essas nossas inquietações, essas nossas angústias,
né? Todos no mundo passam por situações, né? Dos mais ricos aos mais pobres. Em todos os momentos a gente passa por uma situação que a gente acha adversa, mas a gente não pode deixar de ter a fé em Deus, né? De crer que Ele está conosco, de que os falangeiros do bem estão nos auxiliando e não nos deixar cair, né? Não ter sempre com um pensamento positivo, para que as coisas realmente, que a gente tenha realmente uma visão melhor da situação e não nos deixe afundar no problema. É isso. Alguém quer comentar? Bem, eu quero. Eu achei interessante essa questão desse parágrafo, que ele fala exatamente da ansiedade violentando os corações generosos. Engraçado, né? Porque aí você pensa, mas a ansiedade vai violentar os corações generosos? Assim, se a pessoa é generosa, seria uma ferramenta contra a ansiedade, né? Mas é que nós ainda somos muito inquietos, né? No fundo, a nossa fé ainda é muito rasa. E aí, às vezes, o coração generoso, porém, que não tem plena consciência da sua real capacidade, ele pode se tornar, mesmo sendo generoso, ansioso. Porque até vou pegar o exemplo da Doru aí. Uma senhora que resolva dedicar sua vida a cuidar das velhinhas. Mas quando ela não tem consciência de que ela, tudo bem, ela está fazendo a parte dela, ela está ajudando as velhinhas, mas não é porque ela está lá ajudando as velhinhas que não vai mais acontecer problema. Tipo assim, os males vão continuar acontecendo, os velhinhos vão continuar desencarnando, vai ter velhinho que vai piorar, vai ter velhinho. Então, tipo assim, não adianta você ser generoso, mas você ficar nessa expectativa de que por você ser generoso, só coisas boas vão acontecer e vai ficar tudo maravilhoso. Não. Na verdade, você é generoso e você tem que ter fé em Deus que tudo que aconteça, seja para o bem ou seja para o mal, materialmente falando, é porque é o necessário. E aí é que entra essa questão da receita de Pedro de botar na mão de Deus as ansiedades. Tipo assim, é você ter consciência de que você fez a sua parte, você fez o que era possível, você procurou entender e estudar e se aperfeiçoar para fazer a coisa o mais certo possível, mas mesmo assim, isso não impede que problemas aconteçam, isso não impede, ninguém é imortal. Eu dou sempre o exemplo lá, Lázaro, Jesus ressuscitou Lázaro, mas Lázaro depois morreu do mesmo jeito. Senão Lázaro estava andando aqui até agora, né? Então, não, Já pensou? então não adianta. Tipo assim, as coisas vão acontecer de bom ou de ruim, independente do que você faz de bom. Porque o sol, como está escrito lá na Bíblia também, o sol nasce para todos, para bons e maus. Então, não existe essa escolha de que só vai acontecer coisa boa com quem é bom e só vai acontecer coisa. Não é assim que funciona o mecanismo pedagógico da Terra. Então a gente tem que ter isso. A gente tem. E eu, uma coisa que eu trouxe do catolicismo, que eu era católico na infância, era que a minha mãe sempre dizia, né? E depois eu ouvia muito o Padre Marcelo falando, mãezinha passa na frente, né? Que é você deixa Maria. Se a situação está difícil, se você não sabe mais o que fazer, se fugiu do seu alcance, né, as possibilidades de solução, deixa a mãe passar na frente, né? Deixa a Maria passar na frente. O que é deixar a Maria passar na frente? É entregar na mão de Deus, entregar na mão da espiritualidade superior, na certeza de que a conclusão daquele ato vai ser pedagógico para todos os envolvidos da melhor maneira possível, né? E aí você acalma seu coração, tira de você essa responsabilidade. Você não é você não é o governador da Terra. O governador da Terra é Jesus. Você não tem a responsabilidade de resolver todos os problemas. E aí você segue com o coração em paz, né? Mas, de qualquer maneira, quando a gente sofre uma dor, né? Uma perda, enfim, e aí você encontra alguém que você possa ajudar, aquilo traz um conforto.
Ali dá um alívio, isso dá um alívio, porque aquela dificuldade de você lidar com uma perda, né, com a perda de um filho, é um negócio pesadíssimo, claro. E aí você vai lá e ajuda outras pessoas que estão doentes. Isso traz um conforto. O bem traz muito conforto. Fazer o bem ajuda muito. Eu acho que só ajuda, entendeu? Pelo menos na minha experiência pessoal, só ajuda. Já dizia a musiquinha da evangelização: fazer o bem é bom. Isso, mas é verdade. Quanta alegria nos traz. Quem faz o bem é feliz, quem faz o bem vive em paz. Vive em paz, exatamente. O fazer o bem, o movimento de estar ali se doando, ele traz uma paz, ele traz uma alegria, inclusive. Você pode até nem estar feliz por causa de outras coisas, mas você volta para casa muito mais reconfortado. Não há dúvida, não há dúvida. Não há dúvida. E eu acho que ali realiza o que o Cristo falou. Pediu que nós nos dessemos as mãos e fôssemos fraternos uns com os outros, haja o que houver que sejamos. Ele não deu esse conselho à toa. Não deu. Né? Vamos lá, Aninha. Eu vou ler os 2 últimos parágrafos juntos, tá? Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças ao nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita no bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não olvideis, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Aí eu fui lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que é pedir e obtereis, na eficiência da prece, né? Diz assim, eu vou ler só uns trechinhos que eu tirei, que eu achei que vinha muito a calhar com o que a gente está falando. Diz assim, o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis, e vos será concedido. Está em Marcos 11, 24. E aqui na dissertação diz assim, Deus não lhe concede o discernimento, a inteligência para deles não se servir, a vontade para não querer, a atividade para permanecer inativo. Quer dizer, isso tudo Deus nos dá para que a gente faça bom uso de todas essas aptidões, né? E aqui tem o que Deus te concederá se dirigir a Ele com confiança é a coragem, a paciência e a resignação. O que lhe concederá ainda são os meios de sair por si mesmos da dificuldade com a ajuda das ideias que lhe são sugeridas pelos bons espíritos. Então, vamos nos conscientizar e pedir forças para passar pelos percalços da tentativa de uma melhoria de moral. Essa é a minha visão, né? E a gente sabe que Deus nunca desampara seus filhos. Então, se a gente souber pedir, com certeza Deus estará, ele sempre nos ouve, né? E nem sempre o que a gente quer, o que a gente pede, nem sempre é o que a gente pode ter no momento. Então, nós temos que ter consciência de pedir forças, e aí ele faz o resto. E é isso, gente. Eu agradeço. Realmente a ansiedade, acho que a lição que a gente pode tirar daí é que a ansiedade ela é um sintoma, né? É um sintoma de uma doença, de uma atitude que pode estar a vir nos gerar doenças, né?
Porque se a gente está muito ansioso, se aquilo está passando dos limites, porque a gente aprende com Joana de Ângeles que não existe sentimento ruim. Ruim é não entender e conhecer os sentimentos, né? Então, a ansiedade, você ter uma expectativa, isso não é ruim, né? É normal que a gente sinta expectativas por acontecimentos e por coisas. Mas quando aquilo se torna uma ansiedade, uma coisa excessiva, uma coisa que passa a controlar as suas atitudes, os seus pensamentos, aí é quando a coisa é exatamente quando você deixa aquilo virar uma doença. Né? Quando deixa de ser um sentimento para ser algo que está te controlando, está te guiando, que está sobrepondo sobre os demais sentimentos. E do mesmo jeito que não tem sentimento ruim, não tem também sentimento mais importante. Então nenhum tem que sobrepor ao outro, né? Todos precisam acontecer na medida certa diante das situações em que seja necessários que eles aconteçam. Então a ansiedade é quando exatamente essa expectativa ela se torna o principal, né? Tudo na sua vida gera expectativa, gera ansiedade. E aí a gente precisa parar e refletir. Por quê, né? Por quê? O que eu estou fazendo? Qual é a forma que eu estou agindo? O que eu estou deixando de estudar? O que eu estou deixando de compreender para que tudo me gere ansiedade, né? Não é possível. Tudo está me gerando ansiedade, alguma coisa está errada, né? Então a gente precisa realmente procurar a ter essa consciência maior e a gente só adquire essa consciência como? Estudando, entendendo, procurando fazer as coisas com responsabilidade, procurando entender e aprender sobre as coisas antes de resolver meter a mão e fazer, procurando ansiar por coisas, né, por cargos, por dinheiro, por poder, com consciência. Por quê? Para que eu quero essas coisas? Qual é o meu objetivo em ter mais dinheiro? Qual é o meu objetivo em fazer isso ou fazer aquilo? Eu estou realmente preocupado em angariar patrimônios do espírito? Ou a preocupação é pura e simplesmente em patrimônios e diversões e gozos materiais? Então, tudo isso precisa ser refletido antes de todas as decisões, principalmente aquelas decisões mais importantes, né, da nossa vida, para que a gente depois não fique nesse sentimento de angústia, nesse sentimento de aflição. Bem, quero agradecer a Ana pelo estudo da noite de hoje, por nos guiar por esse estudo da noite de hoje, agradecer a presença de todos, da Dorô, do João, do Jorge, né, do canal do Dar Kardec, que nos prestigiou com a sua presença hoje. Sem vocês, esse estudo não existiria, que a gente possa, então, compartilhar com os nossos irmãos, com os nossos amigos, dar o seu joinha, se inscrever no canal, para que a gente faça essa mensagem chegar cada vez mais longe, né? E bem, eu acho que sou eu, mas eu vou confirmar aqui. Semana que vem sou eu. Então, semana que vem eu faço o estudo, então convido a todos nós a ficar os nossos olhos para fazer a nossa prece. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, Maria Santíssima, Bezerra de Menezes, nosso querido Emmanuel, mentor espiritual de nossa casa, com esse sentimento de gratidão por mais um estudo que finalizamos na noite de hoje. Que a espiritualidade maior continue nos envolvendo, nos intuindo, nos dando força, nos dando comprometimento, responsabilidade, força de vontade e também permitindo dentro das nossas condições materiais, né? Porque dentro do nosso trabalho, da nossa saúde, daqueles que estão à nossa volta, permitindo que esse tempo continue vago na nossa agenda, né? Continue disponível na nossa agenda para dedicarmos a esse estudo tão maravilhoso. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Que Jesus abençoe a todos nós. Uma excelente semana. Até quinta-feira que vem. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus, pessoal. Excelente semana para todos. Obrigado, uma boa noite para todos também. Boa noite, obrigado a você. Volte sempre, hein? Traz o Leandro da próxima vez também. Boa noite para todos. Toda quinta-feira que eu puder, eu vou estar aqui com vocês.
já até tinha falado com a Janete Tá. sobre isso. Tá bom? Obrigado. Obrigado, pessoal. Beijo Fica no com Deus. coração. Tchau.